Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu quero cumprimentar todos os visitantes aqui, sois bem-vindos em nome de Jesus. E também quero cumprimentar os que estão nos ouvindo na rádio Filho de Deus ou no canal do YouTube. Fala comigo, a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Deus. Vamos receber Madalena com palmas e 20 palmas e glória a Jesus. Mateus 6, versículo 24. Lembrei, pronto. Mateus 6, versículo 24. Está marcado aí. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo é o 24. Isso. Aleluia. Todos encontraram, diz amém. Alguém ainda procura, diga espere por mim. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Fala assim comigo, Jesus, que goteja como chuva tua doutrina em mim. Pode assentar, bater palmas na glória a Deus. Irmãos, eu acho interessante uma palavra como essa, porque hoje em dia nós temos pessoa que aceita Jesus, mas não sai do mundo de pecado. Continua a mesma coisa, é ou não é? A pessoa continua, no caso das mulheres, cortando o cabelo, se pintando, mentindo, e fala, Deus é na minha vida, Deus mudou a minha vida. Mudou o quê? Nada. Então as pessoas querem servir supostamente a Deus e continuar servindo o mundo. Quem é o Deus desse mundo? A Bíblia diz que é o diabo. Ele é o Deus desse mundo. Isso quer dizer, o mundo, ele vai ser entregue para o diabo. Então, o que acontece? O diabo, ele já está aí. Então nós sabemos que quem está no mundo não pertence a Deus, porque o cristão, ele não é desse mundo, ele está aqui apenas de passagem. Abraão, ele disse que ele não é desse mundo. Então o crente que aceitou Jesus, mas continua fazendo a vontade do mundo, literalmente está fazendo a vontade do diabo. É o que a Bíblia diz. Então aqui nesse versículo, nós estamos falando, não podeis servir a dois senhores. Também você não pode chegar num rio, e lá nesse rio vai ter água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou é salgada ou é doce. Então eu quero que você compreenda e entenda que nós, o cristão, não pertencemos a esse mundo se não fizermos a vontade do mundo, mas a do Pai Celestial. Uma das coisas que mais as pessoas fazem chocarrice com a gente é televisão, quando você diz que não tem. Outra coisa é o WhatsApp e Facebook. Se bem que o Facebook está caindo muito a qualidade, né? Tem outras coisas agora que está passando. Mas faz parte. Quantas pessoas você vai em um certo lugar, qual é o seu WhatsApp? Não tenho. E ele sorri. Que mundo você vive? Você diz assim, no mundo de Jesus Cristo. Então para eles isso é o fim do mundo, você não tem um WhatsApp. E quando você fala de outro aplicativo como o Signal ou qualquer outro, eles nem sabem o que quer dizer isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você faz a vontade do mundo, então quer dizer que você faz a vontade do inimigo. E bate mais palmas e dá mais glória a Deus. Por que eu estou falando isso?
Hoje em dia, nós temos cristãos que eles são de sã doutrina. Eu vinha no carro, Jesus vinha falando comigo sobre isso. É por isso que eu escolhi esse versículo aqui, rapidamente. Eu estava vindo no carro e o Senhor me fez lembrar de uma pregação que eu preguei uma época, sobre os crentes que são de doutrina, mas seguem aquele que não é de doutrina. Pode isso, igreja? Tem pessoas que falam assim: eu não uso o WhatsApp, mas o WhatsApp não vai levar para o inferno. Então eu ouço a palavra daquele pastor fulano que tem, mas eu sei que ele vai para o céu. Então que mundo você está vivendo? Que evangelho você deve? Que contradição terrível é essa? Hoje em dia nós vemos pessoas que falam assim: eu creio nessa doutrina, obedeço essa doutrina, mas está ouvindo pregação do infeliciano. Quem diria diz amém? Está ouvindo pregação do pastor político? O que adianta? Uma certa feita houve uma discussão num grupo de pessoas que eram de doutrina, na onde eu nasci na fé. Estava dentro de um carro e o fulano disse assim: eu sigo o pastor fulano de tal. Eu também sigo, quero chegar em casa logo para me ver a pregação do pastor fulano. Mas esse pastor não era de doutrina, pregava a favor do casamento após o divórcio e perseguia os crentes de doutrina, e até hoje persegue. Então houve uma discussão naquilo ali. Uma pessoa só discordou de todos naquele veículo. Disse: espera aí, como assim vocês seguem o tal que persegue nós por causa da doutrina, que nós não temos TV e tudo mais, concordando com o divórcio? Está errado. Não, mas eu admiro ele. Você está admirando o servo do diabo. Então está acontecendo uma coisa no meio de nós, que tem pessoas que falam assim: não, eu obedeço a doutrina, mas eu vou ouvir pregadores que não seguem a doutrina e vou ficar na minha casa ouvindo louvores de quem não segue a doutrina. Que Deus que você serve? Agora eu quero te pôr contra a parede aí, ó. Que Deus que você serve? Porque você diz que é de doutrina. Eu sou de sã doutrina, mas na minha casa está lá o louvor da Melado, do Fernandinho Sungão, né? Você está ouvindo louvores e pregação de pessoas que não estão na sã doutrina. Então como é que é isso? Você está gastando dinheiro com CD, tempo, perdendo tempo com esses tais aí. Havia um cantor bem antigo, da antiga Assembleia, quando tinha sã doutrina, que tocava na rádio, e eu gostava muito. Eu tinha CD, até furou o CD de tanto tocar aí. Mas um dia um cidadão de outro país me liga e fala: pastor, está tocando os hinos na sua rádio aí, de um cidadão que se divorciou e se casou de novo. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Quem? O fulano de tal? Me explica essa história melhor. Não, meu parente, ele escrevia hino para esse cidadão aí para o Brasil. Então ele sabe a história toda. Ele morreu no segundo casamento. Meu Deus, é mesmo. Mandei tirar todos os hinos desse cidadão. Se não segue essa doutrina mais, eu não vou mais ouvir. Mas tem irmão que fala: não, eu tenho que ouvir o hino da voz da mentira. É isso mesmo, voz da mentira. Porque não segue a doutrina. Quando eu era novo convertido, os irmãos me apresentaram o CD desse tal, sendo que o ministério lá proibia. Eu não sabia, meu convertido. Aí eu ouvi, achei bonito. Mas o dia que me mostraram a capa do CD, que eu vi uma mulher de brinco, de batom vermelho, toda de vermelho, nada contra o vermelho, mas o batom, o brinco já é meio esquisito. De salto alto, sapatinho vermelho. Quando eu vi o jeito que eles eram, eu falei: nunca mais eu vou ouvir esse CD aqui. Eu era novo convertido e o Espírito já tocou em mim. Porque tem gente que fala: não tem nada, não tem nada. Você está servindo a dois senhores. Há de você amar um e odiar o outro. Você não dá conta de servir dois senhores. Numa certa feita, eu trabalhei numa empresa e lá tinha vários gerentes. E tinha um gerente geral. Até hoje lá é assim. Mas um dia, o gerente geral foi dar uma ordem para um peão. Ele disse assim: fulano já me deu tal ordem. Foi dar ordem para outro peão. Fulano já deu ordem para mim também. Então era muito cacique para pouco índio. Estava difícil o negócio na empresa. Aí então ele foi lá, fez a reunião com o chefe e falou: ó, não dá mais. Aqui vamos dividir os peão, porque eu vou dar ordem para um, já tem gente que já deu. Como é que eu faço? Então dividiram lá, cada um tomava conta da sua equipe. Então pôs ordem na casa. Então cada um tinha seu chefe.
E para que você pedir para aquele cidadão fazer alguma coisa, você tinha que pedir o chefe dele primeiro. Então organizou as coisas. Então vamos organizar as coisas na igreja. Vamos pôr os pingos nos i. E vamos falar bem a verdade. Se você ouve pregação de pastor que não é de sã doutrina, ouve louvor de pessoas que não são de doutrina, você está errado, está perdendo o teu tempo, e você está servindo, tentando servir a dois senhores. Como é que você fala não? Na minha cabecinha não põe pessoas que não andam na doutrina, mas você está lá ouvindo o CD, a pregação, a oração, ouvindo a rádio desses lambões, são lambões mesmo. Tem pessoas que tentaram introduzir o suposto arrebatamento desses tais que viram na rádio deles lá, viram no programa deles, no canal deles. Aí você ouve lá e fala, é pecado fazer isso. Será que é mesmo? Porque quando eles liberam muito, quando não liberam muito, eles apertam demais, coisa que não tem lógica nenhuma. Então eu estou preocupado com a igreja pentecostal do Filho de Deus. Tem pessoas seguindo pastores que não são de doutrina. Aí quando eu abro a minha boca e falo, olha, eles não são de Deus. O pastor pode perder a salvação. Vocês lembram como é que foi o rebuliço quando eu falei das irmãs que tinha um pano na cabeça? Vocês lembram? Foi um rebuliço quando eu não aceitei elas pregar aqui, que elas visitaram somente. Quantas pessoas me ligaram de vários lugares do mundo. Pastor Eduardo, porque tu não aceitaste, não pegaram a doutrina do Val aí. Eu digo, uai, porque não é de Deus. Passa um pouco no telefone e toca. Meu pastor Eduardo, o que aconteceu aí? Uns muito curiosos e outros indignados, né? Revoltados. Porque, mas nós somos uma só doutrina. Bom, a minha Bíblia diz que o véu é o cabelo. A sua também diz, a delas também diz. Cadê elas? O fogo de palha se apagou e acabou-se. Cadê o irmão da flechada? Quando Deus me revelou que o irmão da flechada não era de Deus, foi por uma foto que eu vi no YouTube, que eu não vejo o vídeo. E quantos do nosso ministério, não pode tocar no fulano de tal? Por que não? Ele não é de Deus mesmo? E agora? Cadê? O que aconteceu? Então, irmãos, nós da Igreja Pentecostal do Filho de Deus não precisamos seguir esses tais que são parecidos como ovelha, mas por dentro são lobos. Prega uma doutrina, irmão, que não existe. Olha, quantos pregavam contra a televisão hoje estão nela, fazendo uso da imagem da besta, que é a filmagem pelo computador, pela internet. Quantos estão agora? Cadê os tais? Quantos falaram A e hoje falaram B e amanhã só Deus sabe o que vão falar? Eles estão tentando servir a dois senhores, mas eu sei muito bem quem eles são. Então eu quero que você preste atenção. E quando você chegar na tua casa lá, você vai pegar aquele CD da voz da mentira, do fulano que foi de sã doutrina e hoje não é mais. Você vai jogar fora, você vai pôr fogo, vai jogar em qualquer lugar, mas não vai dar para ninguém. Faça isso. Faça isso. Tira essas porcarias de dentro da sua casa. Sai desses canais, desses pastores fanfarrões, lambões, que não tem nada com Deus, que querem dizer que são de doutrina, mas estão lá pecando contra o nosso Senhor. Eles estão distorcendo o Evangelho, e você, como um pastor, como um irmão, como um obreiro que se diz de doutrina, está dando apoio a Satanás e seus adeptos. Essa bem é a verdade. Quem glorifica a Deus aí? E está cheio, irmão. Está na política, está nos altares por aí. Como diz a Bíblia, eles me louvam com seus lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Mas eu gosto tanto do hino da fulana de tal. Não é de doutrina, não é de Deus. Põe na sua mente, põe na sua cabeça. Eu gosto do pastor fulano porque ele prega contra o manto rosa. Nós também pregamos. E esse tal só prega isso, mais nada. Pelo menos pregava, acho que nem prega mais. Só prega isso, só fala isso de verdade. Eu só falava isso que era verdade, o resto é resto. O pastor de Deus, ele fala toda a verdade. Doa quem doer, custe custar.
E se mesmo que não queira ouvir, pregue a doutrina a tempo e a fora de tempo. Está passando luta, prega a doutrina. Estou alegre, prega a doutrina. Está morando de aluguel, prega a doutrina. Ganhou casa nova, prega a doutrina. Prega a doutrina, irmão. E vive a mesma. Como é que você está pregando a sã doutrina e de repente chega um irmão, vai te visitar e você está lá com um CD de um pastor fanfarrão e mentiroso. Pastor, mas aqui é antigo, ele era de sã doutrina, mas não é mais. Não é mais. Ah, pastor, mas a irmã aqui já foi de doutrina. Olha os louvores dela, você não sente a unção? Sim, mas ela não tem parte com Deus, eu também não quero ter parte com ela. Vai pro lixo o CD. Vai pro lixo. Eu não vou dar, como eu não devo dar televisão para ninguém quando eu me converto. Também não quero dar essa lambança para ninguém. E eu sei que aqui, como Deus me deu essa palavra agora há pouco, quando eu vinha para cá, eu tenho certeza que aqui ao largo da distância tem pessoas que ainda dão crédito a esses tais. Você ainda dá crédito para eles. Aí tem irmão que fala, não, eu ouço mesmo. O pastor lá tem Facebook, ele prega no Facebook, ele prega no WhatsApp, ele apoia o fulano de tal na política, mas eu ouço porque eu acho que não tem nada. Você acha, e eu tenho certeza que a sua alma pode ser condenada, porque não podeis servir a dois senhores. É o que a minha Bíblia diz, é o que a sua Bíblia diz. Você tem que servir a Deus ou a Mamon, ou é a Deus ou é o diabo, na tradução correta do português. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Tem tantos testemunhos mentirosos aí, né? Tem testemunho que diz, inclusive eu vou até pedir perdão aos irmãos que pela enfermidade eu estava meio doente, eu não gravei Desmascarando a Falsa Doutrina, mas vou gravar. E uma das coisas que eu comentei com o irmão José, que eu quero falar, é sobre um testemunho que diz que o diabo, ele tá andando no meio do povo, transfigurado assim, no corpo de ser humano. Isso é impossível perante a Bíblia, porque tudo tem que ter base na Bíblia. Tem pessoas que estão dizendo, aí tem uns certos testemunhos que dizem assim, você vai trabalhar, aí tem uma pessoa que está trabalhando naquela empresa, ele é o diabo. Não estou dizendo que é uma visão, não, mas aquele fulano é o diabo, por exemplo, o presidente pode ser o diabo, aquele presidente é o diabo. Não, irmão, o diabo está nele, ou pode estar nele, ou nela. Mas esse testemunho, eu desmascaro esse testemunho, eu quero falar mais sobre isso essa semana. Porque não existe isso aí, irmão. Ah, porque eu sei que o presidente fulano de tal, o irmão fulano de tal, ele é o diabo. Peraí, que conversa é essa? Ele pode ser do diabo, porque todo mundo que não serve a Deus é do diabo. É verdade. Mas esse testemunho que está falando aí, que fulano de tal, o próprio Satanás está lá sentado, está trabalhando, está andando na rua, irmão, biblicamente impossível pela Bíblia. Isso é errado. Então, tem muita fantasia no meio do povo de Deus. Tem muito falso testemunho, falso arrebatamento, como eu já desmascarei alguns e vou continuar desmascarando. Todo o testemunho do tal do Kenzo é mentira. Esse cara não existiu. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, porque é fictício mesmo, né? Então ele não existe, nunca existiu, tudo mentira. E outros também. Eu quero que você preste atenção. Você vai trocar a verdade por uma mentira. E quantos irmãos e irmãs bateram o pé? É de Deus, porque Deus me deu discernimento. E agora? Cadê? Deus me deu discernimento. O pastor Eduardo está errado. E agora? E como é que fica? Quem é de Deus prevalece. Prevalece quem é de Deus. Uma pessoa me disse uma vez, pastor Eduardo, você não pode bater no peito e dizer que nunca vai desviar. Eu bati no peito e falei, nunca vou desviar. Ele falou assim, por quê? Porque, irmão, tudo que eu vi, não dá para desviar mais. Tudo que Deus me mostrou, os horrores do inferno, não dá para desviar mais. Não dá. Porque eu sei o que espera o desviado. Eu sei o que espera a desviada. Eu vi as torturas do inferno. Eu sou testemunha viva e verídica do que eu vi. Então eu vou lutar, mesmo gemendo, mesmo com provações, com luta, com perca, com vitória, com peleja. Jamais vou largar das vestes do meu Jesus. Porque não dá, irmão. Agora a pessoa diz que é arrebatada, fui arrebatado. E desvia.
Estranho isso aí. Complicada a situação. Quem é de Deus prevalece. Então eu quero que você reflita. E Deus me deu essa palavra, me revelou essa palavra para que você pare de tentar servir a dois senhores. É impossível. Aqui tem pessoas que têm CD ainda na sua casa, mesmo o ministério estando proibido, e ouve essas lambanças. Tem pessoas que gostam de seguir o pastor fulano, que não é de doutrina, é nada. Tem pessoas que gostam de sintonizar seu rádio na programação daqueles que já foi de doutrina e não são mais. Não dá mais para ouvir. Porque se o próprio Deus ele não tem parte com esses tais, por que eu vou querer ter? Então eu quero que essa noite você reflita na sua vida e sirva um só Deus, um Deus verdadeiro, o Deus que morreu e ressuscitou. Eu quero que você pare um pouquinho e pense que nenhum pastor quer apertar demais porque acha bonito, mas quer apertar porque é a verdade. E a verdade é que ela pode te libertar. Ah, pastor, eu não acredito que uma televisão vai me levar para o inferno. Eu não acredito que o Facebook vai me levar para o inferno. Pastor, eu não acredito por causa de um CD de uma pessoa que divorciou e casou de novo. Eu acho bonito, posso perder minha salvação com Deus por causa disso. Então vamos fazer prova com Deus aí agora. Vamos orar. Vamos ver o que Deus vai mostrar para ti. Uma certa feita eu estava dando um estudo sobre televisão no Independência Mansão, quando a igreja era na Arão de Souza. E tinha uma irmã lá, eu digo irmã, mas não era crente. Ela perguntou, pastor, eu posso participar? Eu digo, pode. Tudo bem. Vamos, todo domingo, acho que era domingo de manhã, não me lembro mais, que eu ia dar um estudo sobre televisão, a primeira pessoa que chegava era ela. Depois que terminou o estudo, eu falei, quem tem dúvida aqui? Aí algumas pessoas levantaram a mão, outras não, e ela levantou a mão também. Nós estávamos dando uma velhinha. Eu disse, eu quero fazer uma prova aqui agora. Só que eu não me responsabilizo. O que você vai ver lá? Ela veio algumas pessoas, eu fiz uma oração. Passa alguns dias, ela foi lá, pegou a oportunidade e falou, não sou crente, mas participei do estudo do pastor Eduardo Santos e eu vi o Satanás sair de dentro da televisão. O que a senhora viu? Satanás sair de dentro da televisão. Até hoje, eu acredito que ela não serve a Deus, que ela mudou lá do Dependência. Mas, porém, toda vez que me via, ela relembrava o que ela viu. E ela falou, eu não sou crente, não vou aceitar Jesus, mas televisão eu não vejo mais, e ponto final. Isso foi uma vitória muito grande, de uma pessoa ímpia, né? Então, irmãos, tem pessoas que estão aqui na igreja, tem pessoas que servem a Deus aqui, pode estar me ouvindo a larga distância, e tem dois números. Um é um número para enganar o pastor e o outro é o número do Zap. Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá para acreditar? Tem, eu sei que tem, mas vai cair por terra, vai ser envergonhado. E tem pessoas que estão perdendo o cabelo, né, irmão? Está perdendo o cabelo e não larga. Não, meu irmão, eu sei que já largou o cabelo, largou tudo, né, irmão? Mas tem gente que não adianta, irmão. Você fala, você soa pregando, você mostra, você conta a visão, o demônio cai e fala que é tudo dele, e a pessoa está lá com o CD da Melado, do Fernando Sungão. Pastor, por que você chamou ele de Fernando Sungão? Estava lá no Caltei Clube do Sungão jogando voleibol. Você está lá com o CD do Sungão. Ah, mas é tão bonito quando ele canta com a língua pregada. Ele tem a língua pregada, acho que é o Perola agora. É tão linda a voz dele. Irmão, lindo é servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Lindo é você colocar um CD de hino na sua casa e falar, esse aqui morreu na sã doutrina. Essa aqui está na doutrina. Esse pregador aqui é um mauzão. Esse é pregador de sã doutrina. É um baiano que fala igual goiano. Isso é que é bom, igreja. Uma certa feita, eles estavam no trabalho, quando eu trabalhava lá, e eles falavam dos pastores fulano de tal. Aí eu ficava ouvindo lá. É bom demais. Ei, irmão, você não gosta do pastor fulano de tal? Eu não sei nem quem é esse cabra aí. É famosíssimo, prega do Gedeão. Não sei nem o que é isso, irmão. O que é Gedeão? Gedeão não é aquele da Bíblia lá? Não é, e foi explicar, você não sabe, não, você tem que ir lá. Deus me livre, Deus me defenda. Eu estou fora desse negócio aí, desse tal de Gedeão. Eu quero o Gedeão da Bíblia, esse aí eu não quero não. Ah, mas o que você tem contra os pastores? Eu falei, rapaz, eu tenho contra todo mundo que não segue a doutrina. Jamais. Em nome de Jesus. Já pensou?
Ia ser o forró do diabo lá atrás de mim. Pega o homem, joga na cisterna. Eu vou para a cisterna, não precisa nem jogar, tira a mão de mim, eu vou para a cisterna. Não problema não. A fogueira já fez. São fogueira, Deus vai me livrar, mas tá bom, né? Mas a gente ia, né? E o que acontece, irmão? E eles começaram a falar. E de que igreja que você é? Aí eu falei o nome da igreja, né? Falei na época com todo orgulho, que hoje infelizmente tem que cantar de Natal lá, né? Tava na lambança. Mas eu falei, Deus é amor. Claro, igreja de Sã Doutrina. Ah, lá não tem pastor famoso não. Me fala aí 3 pastores ou irmãos da sua igreja que é famoso. Eu disse, José Antônio, que era meu pai na fé, Isaías e Bastião. Era meus pais na fé, né? E quem que é Bastião? Eu falei, você não conhece não? Tiãozinho? Tu não conhece Tiãozinho não? Zé Antônio? Tu não conhece Zé Antônio não? Rapaz, vocês é muito fraco, vocês não conhecem pregador bom não. E Deus usa eles, capeta cai igual pique maduro, meu amigo. E o que eles pegam lá? Doutrina. Só doutrina. Uai, Zé Antônio, Isaías. Bastião, conhecido como Tiãozinho da Sã Doutrina. Tu não conhece não? Você não tem outro famoso não? Tem uns famosos também. Quem? Davi Miranda. Esse eu conheço. Falei, tudo filho é filho dele, filho na fé. E ele falou, uai, que engraçado, eu nunca vi falar do pregador. Eu falei, assim como eu não vi falar dos seus pregadores, tu não viu falar dos meus pregadores famosos também não, rapaz. O negócio é o seguinte, tu vê, tu vai ver que é melhor que esses cabas do tal do Gedeão aí, ó. Aí, irmão, o testemunho fala tudo, fala ou não fala? Já pensou? A pessoa chega na casa de um pastor da Filha de Deus, o caba está ouvindo pregação de Gedeão. Um dia, quando eu morava aqui, chegou um caba que pregou na Gedeão. Não vou falar o nome dele não, pode não. Parente do Léo, né? Aí ele falou assim, pastor Eduardo, chegou todo barulhento demais, né? Vocês conhecem, né, Mandé? Eu preguei no Gedeão. Eu falei, Gedeão, rapaz, tá no Gedeão, já me fala desse trem. Ele, vou te mostrar aqui o vídeo de eu pregando no Gedeão. Aí foi lá no meu computador, eu falei, tá queimado, Jesus, não deixa não. Uai, pastor, não sei o que está acontecendo, mas não está entrando não. Depois você pesquisa lá, deu o nome dele, né? Mas eu vou tentar de novo. Aí não deu nada, eu falei, ô glória, Deus é na minha vida. Eu falei, você pregou no tal do Gedeão. Mas depois eu fiquei sabendo que ele vendeu o carro, vendeu o lote. Depois estourou a bomba lá, que se pagar, prega lá. 50 mil? Por aí. Aí eu fiquei sabendo que ele vendeu e estava quebrado, estava até sem carro. Falei, então por isso que ele pregou no Gedeão. Pastor, o senhor tem vontade de pregar no Gedeão? Não. O senhor tem vontade de pregar em ginásio? Já preguei, graças a Deus, por esse ministério, ginásio. Os irmãos ali alugam ginásio, a gente prega lá, arruma ginásio, a gente prega lá. Não precisa disso. Porque eu sei que ali, irmão, não estão servindo ao Deus verdadeiro que eles estavam servindo no início desse ministério deles lá, não. Hoje em dia, irmão, virou um desfile de moda da igreja, não é? Parece que eu chamo as irmãs, essas irmãs que se pintam todas, colocam aquele salto, colocam as rouponas, irmã pavão. Aí, irmão Rogério, irmã pavão. Fica andando para lá e para cá igual um pavão, toda se mostrando. Irmão, parece o desfile do inferno, esses lugares aí. Quando o ministério permitia pregar que eu ia, misericórdia, eu me sentia mal. Até no dia que Deus falou, chega. Porque Deus revelou para ir e depois falou, chega. E não vou mais, graças a Deus, não adianta. Tem gente que oferece dinheiro. Sabia disso? Pastor, vamos dar um cachê para o senhor aqui. Qual que é o valor para o senhor pregar? Para o senhor estar com isso? Sim, pastor, pregue aqui. Jamais, meu querido. Não vou pregar aí não. Chega de irmã pavão. Não dá mais. Não vou, a igreja não permite que vá. Porque se eu for, irmão, eu estarei desobedecendo a Deus. Deus abriu a porta e fechou. Então aqui, irmão, eu acho que tem irmãos aqui, ou a larga distância, que no seu celular está a pregação daquele pastor político, não está? Aquele pastor político que prega lá com os demônios, estão na água, não sei o que mais que ele prega lá, aquele lá. Eu vi só comentário, eu vi irmão comentando na última pregação desse tal lá. Então, irmão, apague o seu celular.
Apaga essa pregação do seu computador. Tira esses louvores mundanos do seu celular. Outra coisa que eu vou falar, desmascarar na falsa doutrina, uma pessoa me escreveu, aliás, mandou um áudio, dizendo assim: pastor Eduardo, eu quero a sua opinião. Fulano morreu e a oração dele continua fazendo milagre? Eu devo continuar ouvindo a oração do fulano que morreu? Não. Por quê? Oração é intercessão. E quem intercede é quem está vivo. Quem está morto não intercede mais. Pastor, mas a gravação está fazendo milagre. Olha o engano do diabo aí. Não estou dizendo que o fulano não era de Deus. Considero o homem de Deus mesmo. A pregação pode ouvir. É benção. Mas a oração de quem morreu? Quando o pastor Eduardo morrer, eu não quero nem saber de vocês ouvirem minha oração. Daqui uns 80 anos, quando eu morrer, né? Por aí, né? Né, irmão? Os irmãos aí que estão bem acabados de estar vivos, eu não vou durar, eu estou mais inteiro, né? 44 anos, mas a palestra de 35, né? Vai para chegar lá. Então, eu não quero nem saber, pastor, mas a oração do senhor faz aí a pessoa ser curada. É, realmente, mas morreu, acabou. Então, para com esse negócio de estar ouvindo a oração de quem já morreu. Ouça a pregação, ouça a revelação, tudo bem. Mas a oração, isso aí já é antibíblico. E está desmascarada essa falsa doutrina também. E bate palma e dá glória a Deus. Então não podeis servir a dois senhores. Já pensou? Você tendo dois patrões, um manda uma coisa agora, o outro chega e manda outra coisa, você vai ficar louco, não vai conseguir obedecer ninguém, vai perder o emprego. Então, irmão, minha irmã, eu sei que você fala assim: ah, mas eu gosto demais do pastor fulano de tal. Ore para ele se converter e deixar a pregação dele para lá. Para de ficar ouvindo essas lambanças desses cantores aí. Sua vida espiritual nunca vai para frente. Você vai ficar igual aqueles carros atolados na lama, patinando no mesmo lugar. Que se você diz que ama a doutrina, se você diz que é de sã doutrina, o que você quer com os tais que são contra a sã doutrina, contra a santidade? O que você quer com eles? Você está se contradizendo. Você dizendo que é um crente de doutrina, que prega a doutrina, que vive a doutrina. Irmão, é dessa forma, a pessoa começa a admirar esses pastores tais, essas cantoras tais, e de repente o cabo começa a colocar uma calça jeans, começa a baixar o zap, porque a ovelha, ela, queira ou não queira, se espera no seu pastor. Queira ou não queira. Ele sempre fala: não, eu espero no pastor. Tinha um irmão aí de outro ministério que estava orando, estava me imitando, o pastor dele: sei que o pastor Duarte estava aqui, você sabe quem é, né? Ele estava ouvindo a oração, né? Então o que acontece? Se você começar a seguir o pastor fulano de tal, vamos citar um nome aqui, eu não pode citar nome, não pode. O pastor lá, o político, daqui a pouco você está pedindo voto para ele. Tinha um irmão que seguia esse pastor político. Irmão, ele começou a seguir esse pastor político, ele era de sã doutrina, era uma bênção esse irmão. Aí ele começou a imitar ele do jeito que ele prega. Aí esse pastor usava um suspensório, você lembra? Acho até bonitinho. Não fala o nome do pastor não, tá? Aí aquele do suspensório. Aí passa um dia, o irmão tá lá de suspensório, até deixou o buchinho crescer um pouquinho. Aí ficou, irmão, ficou imitando ele. Quando ele ia orar, ele, não, você vai saber quem é, né? Eu nunca ouvi, mas os irmãos falando, né? Aí eu decorei um pedacinho. Meu Deus, eu quero um anjo ali na porta. Meu Senhor, eu quero um anjo ali de lá. Eu quero um anjo aqui no altar. E tudo nos assentos, nos pignozinhos, tudo bonitinho. Irmão, que virou de febre nessa época na igreja. E esse irmão foi alertado: irmão, para de seguir esse pastor, senão você não vai ficar no ministério, não. Aí um dia ele foi lá e despediu dos irmãos e foi seguir esse pastor político. Sumiu. Nunca mais ouviu o irmão. Até colocamos um apelido nele. O nome dele era Wender. Aí colocamos o sobrenome desse pastor político, Wender fulano de tal. E foi-se embora o jovem. Então, irmão, porque a ovelha, ela se inspira no seu pastor, né? Mas a Bíblia diz: pegai de vossos pastores só o que é bom. Isso está falando dos pastores de Deus, que às vezes deixa a desejar num certo ponto. Como eu tinha um pastor, que era meu pastor, que se foi, e um belo dia eu vi ele dando um Feliz Natal.
Feliz Natal? Como assim, pastor? Não pode? É paganismo. O dia que eu vi isso, eu dobrei o meu joelho. Aliás, eu só levei a mão para o céu e falei: prepare e leva ele, porque já está velhinho, está gagá. Ele é de Deus, mas se continuar assim vai perder a salvação. No próximo ano Deus levou ele. Porque eu vi que começou, talvez pela idade. É igual o pastor que fica velho e quer ver seus filhos pregando o evangelho, sendo que não são aptos para isso. Não são aptos, irmão. Não tem como deixar. Se tá bom, então vai pregar. Pastor, mas todo pastor quer que a sua família seja crente. Claro que quero, mas crente de verdade. Servir um só Senhor, o Deus verdadeiro que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus de Nazaré. Então é assim que funciona. E eu sei que aqui tem pessoas que estão dessa forma, estão em cima do muro. Tem pessoas aqui que o pastor fala, que eu falo, que o outro fala, e não entra na sua cabeça. Eu quero ver no dia do arrebatamento se tu vai subir. Eu quero ver o anjo de Deus apontando para você, dizendo: ó, você não vai. Ó o CD aí da Barrosa aí, ó. Ó o CD, ó no seu celular a pregação daquele cabo que não tem parte no céu. Olha ele aí. Tu vai ficar, porque esse aí tu quis se espelhar. Tem um ditado que diz assim: criança para aprender o que presta é difícil, mas o que não presta aprende rápido. Não é? Assim tem muito crente aqui, irmão. Tem muito crente que não adianta, você fala, vai perder tua salvação, seguidor do filho do diabo. Tu vai perder tua salvação. Você que está ouvindo o CD da mulher que usa brinco, que se pinta, daquele cantor que gravou o DVD, está lá a imagem da besta do televisor. Tu vai perder tua salvação, porque você fica pegando teu tempo vendo vídeo no celular desses tais. Eu sou fã do pastor fulano de tal, eu sou fã de Jesus. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui tem gente que vai perder a salvação. Aqui tem gente que troca o culto do Senhor por qualquer coisa. Ah, eu não vou para a igreja, mas eu vou ver o pastor fulano de tal. Quando chegou a televisão na Assembleia de Deus, quando liberou a televisão na Assembleia de Deus, quantos irmãos perdiam culto no domingo por causa do Domingão do Gordão, do Faustão? Você lembra? Ele existe lá? Acho que existe ainda, né? Morreu? Ah, ele estava com o coração lascado esse dia. Aí, ó, o Rogério sabe tudo. Esse homem, ele é vivo ainda. Silvio Santos é vivo, Rogério? Deixa eu ver aqui. Raul Gil é vivo? Chacrinha é vivo? Morreu? Aqui morreu? Rapaz, aqui morreu. Essa tá problema. Rogério sabe tudo, mas Deus vai fazer uma obra nessa vida. Vem bater palma da glória de Deus. Então, igreja, está na hora de você acordar. Está na hora de você ser um crente verdadeiro. Bom, quantas vezes, hoje eu não tenho mais tempo, mas quantas vezes eu estava em casa, o telefone tocava, alguém batia na porta, passou tem uma pessoa endemoniada ali, o senhor pode ir lá? Ué, vou lá, ué. O que está acontecendo? Tem um monte de crente lá, mas o demônio não vai embora. Ué, vou lá. Irmão, é só chegar perto. Ih, eu vou embora, que esse aí é servo grande. Depois do demônio ter dançado forró na cara dos crentes lá e nada acontecer, chega alguém de sã doutrina, tem que ir embora, né? Mas se você for expulsar o demônio, ouvindo o CD daquela irmã que pinta os lábios, usa calça, saia rachada, custa usar uma saia quando usa é rachada, né? Aquela irmã que a saia dela você vê do outro lado, você vê o irmão Zé. Aquela irmã que usa aqueles brincos de bicicleta, ou bolinhas, aquelas bolinhas que parecem um terço, tá vendo? Aquelas irmãs que não usam mais óculos, vou usar lente. Nada contra quem usa lente, eu não uso. Mas ao invés de colocar da cor dos olhos, coloca verde. Você imaginou o pastor do ar de olho verde? Imaginou? Uma Adriana me prendeu em casa. Já é um sucesso assim. Já pensou? Irmão, é 40 minutos. Se eu não voltar para casa, ela liga. Quando ela está comigo. Meu bem, cadê você? Aconteceu alguma coisa? Eu sei que é ciúme, irmão. Você imagina o homem desse com um olho verde? Imagina, eu ia ter que andar com uma venda tampando os olhos. Não é, irmão Rogério? O irmão Rogério, ele sabe bem que é. O irmão Rogério sabe. Mas voltando para a palavra aqui, irmãos,
Será que você não está servindo a dois senhores aí, não? Como é que está a sua vida aí? Joga lá o CD fora, irmão. Quebra ele, pisa em cima. Diga, eu estou liberto do CD dessa batanzuca aqui. Eu estou liberto do CD desse bifudo aqui, desse carnal. Eu estou liberta dessa lambança do mundo, porque eu vou servir um só Deus. Enquanto você estiver nessa lambança, a tua salvação ela é duvidosa. Pastor, o senhor está falando que só tem salvação na IPFD? Não, nunca disse isso. Eu estou dizendo que a salvação depende da sua obediência à sã doutrina. E se você estiver ouvindo esses tais que não estão na doutrina, ou você vai se contaminar, ou você já está contaminado. Então preste atenção nessa palavra. E para com esse negócio de achar que eles vão ser salvos. Então você está vivendo uma doutrina de mentira. Você está perdendo teu tempo. Então para de tentar servir a dois senhores. Sirva um Deus só. Um Deus verdadeiro. Um Deus que ressuscitou. Um Deus que ele desceu nos infernos. Tomou a chave do inferno da morte. Esmagou a cabeçona de Satanás. Que cena linda. Subiu para a glória. E ele está te observando e esperando que essa palavra tenha um efeito. Atenção, irmãos ouvintes. Irmãos ouvintes que estão na IPFD, que se dizem ser de doutrina de outros ministérios, mas seguem os pastores lambões. Deus não está contigo. E essa é a sua última oportunidade. Ori calabastei calabás. Porque não podeis servir a dois senhores. Porque há de amar um e há de odiar outro. Que bate palma na glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pode bater mais palmas.